Fala galera, hoje vamos aprender inglês com uma cena hilária de Todo Mundo Odeia o Chris. Você vai entender cada palavra e aprender expressões usadas no dia a dia. Já parou para pensar como os nativos realmente falam? Então, bora pra cena. Oh man, Keisha, right in your living room? Yeah, and she said, "Hi, Chris." Oh man, you are so in there. Think so? Yeah, I mean, she didn't just say hi. She initiated the hi. Oh, I never thought of it like that. Man, you gotta get a condom. It'd be 2 years before I knew what a condom was, and 8 years before I got to use one. Beleza, você conseguiu entender alguma coisa daí? Eu sei que pode ter parecido bem rápido, foi uma cena bem curta, mas tenta conseguir alguma coisinha antes de eu colocar aqui a transcrição pra gente realmente ver o que foi dito em inglês. Tenta pegar alguma She coisinha. didn't just say hi. She initiated the hi. Oh, I never thought of it like that. Man, you gotta get a condom. It'd be 2 years before I knew what a condom was, and 8 years before I got to use one. Beleza? Essa é uma cena clássica que a gente já vai entender por que ela é clássica. Talvez você deva ter visto já na thumbnail do vídeo, né? Mas vamos lá, vamos pro que realmente interessa. Se você não conseguiu pegar, né? Não está com o seu ouvido tão apurado, agora a gente vai realmente ver o que foi dito. Bom, isso daqui foi o que foi dito durante a cena, né? E a gente vai analisar cada palavra aqui, fica tranquilo, ok? Vamos lá, aqui ele começou com uma frase. Ele começou com... Oh man, Keisha, right in your living room? Bom, começa com o Greg, né? Que ele começa, oh man, Keisha, right in your living room. Beleza? Vamos entender o que é isso daqui. Esse oh man aqui a gente já consegue tirar, é como se fosse o nosso, cara, tipo, cara, esse man tá relacionado a não só homem, né? Mas cara também, numa forma legal que a gente fala. E Keisha, né? Que é o nome da pessoa, Keisha, a menina. E aqui a gente tem uma expressão bem interessante, que é right in your living room. Vamos por partes. Aqui, living room, você precisa saber o que é living room. E living room nada mais é do que sala, uma sala de estar, uma sala, beleza? Sala normal. Então a gente sabe que living room é uma sala. E agora vamos entender esse right in your. Esse right in your living room dá uma ênfase ao local onde a Keisha estava. O Chris falou, né, da história e tal, que a Keisha estava na sala dele. E aí o Greg, oh man, Keisha, right in your living room. Então esse right in your living room é bem na sua sala de estar. Right in your. Bem na sua sala de estar. Ele poderia simplesmente falar, oh man, Keisha, in your living room. Mas ele falou, right in your living room. Tipo, bem lá na sua sala de estar. Aqui, esse living room, a gente pode, um exemplo aqui, para você utilizar em outro contexto, é right in front of me? Seriously? Tipo, bem na minha frente? Sério? Ou qualquer outra expressão que você quiser colocar quando você quer dar ênfase a onde a coisa está, tipo, right in your, tipo, exatamente ali. Right in your closet, right in your star, tipo, é uma frase bem interessante, né? É uma ênfase, isso daqui, uma ênfase. Bom, agora vamos entender como é que o Greg disse isso daqui, né? Bem bacana, não só a gente entender as palavras, mas entender o como foi dito, né? E ele disse, oh man, Keisha, right in your living room, right in your. Vamos ouvir de novo? Oh man, Keisha, right in your living room? Pra ver que ele fala bem rápido. Oh man, Keisha, right in your living room. Tipo, right in your living room. Vamos lá. Aqui ele já junta, ó, right in. Ele não fala right in, ele fala right in your. Ele já junta com your. Right in your living room.
esse living, eu não falo esse G aqui no final. Esqueça. Living room. Então, oh man, Keisha, right in your living room. Consegue dizer isso pausadamente? Não precisa ser da forma que ele disse, mas tenta dizer pausadamente. Oh man, Keisha, right in your living room. E a entonação também, já é uma pergunta isso daqui. Ok? Bom, agora vamos para a próxima, né? Yeah, and she said, hi, Chris. Bom, aí o Chris fala, yeah. Tipo, sim. Claro. Não, sim. And she said, hi, Chris. Aqui é o ela. She é ela. E esse and aqui é o e. E ela. Said. Esse said é o passado do say, que é o verbo de dizer. Então, and she said, e ela disse. Vou botar aqui, ó. E ela disse, hi, Chris. Hi, né, um cumprimento, olá, Chris. E ela disse, olá, Chris. Ok? E a forma que ele disse é, and she said. Said, não é said. Não é said. Said, said. Vamos ver de novo ele dizendo. She said, hi, Chris. Viu? And she said, hi, Chris. Ele imita a forma que ela disse, né? Vamos lá, vamos continuar. Man, you are so in there. Essa frase aqui que eu queria chegar. Oh man, you are so in there. Provavelmente você já conhece essa frase muito bem, mas só que na versão em português. É aquela querida frase que é, cara, ela tá tão na sua. Em inglês é isso. Oh man, you are so in there. Vamos lá. Essa expressão you're so in there significa que já está garantido. Tipo, você já tem a chance de alguma coisa, né? Um exemplo. If you got her number, man, you're so in there. Tradução. Se você conseguiu o número dela, cara, você já tá dentro. Tipo, não faz sentido a gente traduzir ao pé da letra, por isso que a adaptação em português ficou muito boa, né? Porque ao pé da letra fica, cara, você já tá lá dentro, tipo, você já tá lá, tipo, não faz sentido, né? Por isso que é bom a gente adaptar, a gente vê essas adaptações, né? E o em inglês é isso. Oh man, you are so in there. E a forma que ele fala, vamos ouvir de novo ele dizendo. Man, you are so in there. Man, you are so in there. Oh man, you are so in there. Oh man, you are so in there. Consegue dizer essa famosa frase, cara, ela tá tão na sua? Em inglês? Oh man, you are so in there. E aí o Chris fala. Think so? Think so? Think so? Vê que ele fala bem rápido. Think so? Tipo, esse think so é tipo, você acha? Você acha? Vamos lá. Tá aqui. Você acha? Ele tá perguntando. Think so? E a forma que ele disse, pra ver que ele quase omite esse you, ele fala think so? Think so? É bem rápido. Think so? O normal aqui era dizer do you think so? Tinha que ter o do, né? Mas como o inglês, não só o inglês, mas qualquer outra língua, as regras, às vezes a gente não segue as regras ao pé da letra, né? E aí na hora de dizer, numa conversa entre amigos, né, não precisa omitir, não precisa dizer tanto do, não precisa dizer essas coisas tão formal, né? Ele Think diz, so? Think so? viu? Think so? Think so? Pra ver que ele omite até o you, na real. Ele, think so? Tipo, você acha? Você acha mesmo? Você acha mesmo? Ok? Vamos continuar. Yeah, I mean, she didn't just say hi. She initiated the hi. Daí o Greg fala, yeah. Tipo, pra ver que o yeah eles falam bastante, né? Não, em vez do yes que a gente aprendeu.
Tipo, uma conversa tradicional é o yeah, que é bem mais dito. É o sim, tipo, claro. Amém. Olha só que interessante. Esse amém aqui também é bem dito, né? É uma expressão para esclarecer ou reforçar um ponto. O que ele quer reforçar? Que a Keisha tá tão na dele, tá tão na do Chris, né? E ele explica o porquê. Ele explica: she, que no caso é a Keisha, ela, didn't just say. Vamos lá. Esse didn't aqui é uma contração de did not, que é um passado. Não vou entrar muito a fundo nisso para não quebrar sua cabeça com gramática, mas isso daqui é um passado, uma negação do passado. Ele fala she didn't, ela não apenas just say. O say é o dizer, mas aqui é disse. Eu não apenas disse hi. Então, vamos lá. Digo, ela não apenas disse hi, olá. Ela initiated no caso é em que nem no português. Iniciou, initiated. Initiate é de iniciar. Initiated é o quê? Que ela iniciou. É uma regrinha, quando tiver esse ed aqui no final, significa que está no passado. Ela iniciou the hi, o oi. Então, fica yeah, I mean, she didn't just say hi, she initiated the hi. Sim, digo, ela não apenas disse oi, ela iniciou o oi. Ok? Vamos ver a forma que ele disse. She initiated say hi. I mean, she didn't just say hi. Think so? Yeah, I mean, she didn't just say hi. She initiated the hi. Right? Ok? Ele diz, I mean, she didn't, tem esse corte aqui, didn't, just, ele não fala just say, she didn't just say hi, she initiated, tem um sh, initiate, não é initiated, the hi, ok? Vamos lá, tenta dizer devagar. Yeah, I mean, she didn't just say hi. She initiated the hi. Ok? Espero que você tenha conseguido dizer também bem devagar. Não precisa imitar ele na forma tão rápida, né? Vamos lá, vamos continuar. Oh, I never thought of it like that. Daí ele fala, wow, I never thought of it like that. Vamos entender aqui, ó, o que ele disse. Wow é tipo, caramba, né? É uma expressão deles, nossa, caramba. I never, aqui tem um never, que é o que? De nunca. Nunca. Never, nunca. Thought é de pensamento, pensar, né? Pensar. Olha lá. Thought é de pensar. That, tipo, it aqui, ele está se referindo ao a maneira que o Greg falou. Cara, ela não apenas disse oi, ela iniciou o oi, por isso que ela tá tão na sua. E ele, I never thought of it. Tipo, eu nunca pensei nisso like that. Tipo, dessa maneira. Eu nunca tinha pensado nisso dessa maneira. Então, se você quer dizer I never thought of it like that, é desse exemplo. Um exemplo aqui. I never thought of English that way. Tradução. Nunca pensei no inglês desse jeito. Never thought of it like that. E vamos entender como ele disse, não só o que ele disse, mas como ele disse. Beleza? Vamos ouvir de novo? Oh, I never thought of it like that. Ele fala bem rápido, né? Wow, never thought of it like that.
Mas não precisa dizer tão rápido como ele. Só dizer devagar, que aí com o tempo você vai melhorando sua velocidade. Então vamos comigo. Whoa, I never thought of it. Pra ver que o F aqui, ó, eu não falo of it, não, eu falo of. Parece um V aqui, ó. Of it. E eu já junto com it. Oh, I never thought of. Aqui, ó. Thought of. Parece que tem um R aqui, ó. Thought of it. I never thought of it like that. Não preciso dizer essas palavras. Like that. Não. Like that. Eu corto no final. Like that. Ok? Vamos comigo. Whoa. I never thought of it like that. Para ver que com o tempo você vai construindo a velocidade. Whoa. Never thought of it like that. Never thought of it like that. Interessante, né? Vamos lá, vamos para a próxima. Man, you gotta get a condom. Essa hora é bem engraçada que ele disse aqui. Man, olha só, de novo se repetindo, que é o que a gente aprendeu, que é cara. Cara, you got to get a condom. Condom significa camisinha. Camisinha. E you got to é a mesma coisa, ele está substituindo o have to, que você tem que fazer uma coisa, você precisa fazer uma coisa. Então, you got to, e você precisa, get, conseguir, a condom, uma camisinha. Então, cara, você precisa conseguir uma camisinha. Man, you gotta get a condom. Agora vamos entender o como ele disse. Vamos ver de novo. Man, you gotta get a condom. Man, you gotta get a condom. Fala bem rápido, né? Mas vamos lá. Man, you gotta. Esse got to aqui, ele junta, ele se torna um gotta. Gotta. You gotta get. You gotta get a condom. Gotta. Aqui, ó, é um R, gotta. Ó, gotta, condom. Então, vamos comigo. Man, you gotta get a condom. De novo. Man, you gotta get a condom. Vamos ouvir ele falando de novo. E vamos para a próxima. Man, you gotta get a condom. Man, you gotta get a condom. It'd be 2 years before I knew what a condom was, and 8 years before I got to use one. Bom, aqui agora o narrador, ele termina falando isso daqui. It'll be 2 years before I knew what a condom was. And 8 years before I got to use one. Percebe que aqui ele fala before 2 vezes. Vamos lá. Before aqui e before aqui. Então, before é antes. Antes de alguma coisa. Então, vamos construir aqui. It would be. Aqui é uma contração de it would. Vou botar aqui, ó. It would. Beleza? It would. Que é o que? Que levaria. Levaria o que? Years. Percebe que a gente também tem uma... a gente tem uma palavra duplicada que é years. E tem uma contagem também, que a gente tem 2, 8. 2 years e 8 years. 2 years é 2 anos. E 8 years é 8 anos. Então, essa frase fica: ainda levaria 2 anos antes que eu soubesse. Então essa frase fica: ainda levaria 2 anos antes que eu soubesse. Knew, que é de saber. What a condom was, o que era uma camisinha.
E 8 years, 8 anos, antes que eu tivesse a oportunidade, got to use one, usar uma. Vamos lá, vamos entender de novo, ó. Levaria, it would be, levaria 2 anos antes que eu soubesse o que era uma camisinha, a condom, and 8 years, e 8 anos antes que eu conseguisse utilizar uma. Esse use é utilizar. Beleza? E agora vamos entender, né, o que é o como ele disse isso daqui, né? Ele fala um pouco rápido, mas não fica tranquilo. Vamos lá. It'd be 2 years before I knew what a condom was, and 8 years before I got to use one. It'll be 2 years. It'll be, isso daqui, ó, é it'll be 2 years before I knew, eu não pronunciei esse K, knew what, que eu já junto, fica como se fosse um what, condom, was, and 8 years before I got to use one. Ok? Vamos de novo devagar para você compreender e conseguir repetir comigo. It'll be 2 years before I knew what a condom was, and 8 years before I got to use one. Ok? Isso foi o que ele disse, mas bem mais rápido. Ok? Espero que você tenha conseguido dizer junto comigo, né? Vamos ver de novo aqui ele falando. In 8 years, it'd be 2 years before I knew what a condom was, and 8 years before I got to use one. Bom, agora vamos ouvir a cena completa, sem interrupções, para você testar o seu conhecimento e também sem a legenda, sem tudo isso daqui que tá na sua tela. Só a cena. Vamos lá. Boa sorte. Oh man, Keisha? Right in your living room? Yeah, and she said, "Hi, Chris." Oh man, you are so in there. Think so? Yeah, I mean, she didn't just say hi. She initiated the hi. Whoa, I never thought of it like that. Man, you gotta get a condom. It'd be 2 years before I knew what a condom was, and 8 years before I got to use one. E aí, conseguiu entender? Espero que sim, né? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Semana que vem tem mais inglês com séries, então ativa o sininho. Ah, e se você quer aprender mais expressões de inglês falado, assista esse outro vídeo aqui do lado, você vai gostar. Então, see you next time.